Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando o like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Certa bebida refrigerante apresenta pH 4. Esse refrigerante foi colocado num copo com gelo, de maneira que, quando o gelo derreteu, o volume final da mistura tornou-se o dobro do volume inicial do refrigerante. Ou seja, nós tínhamos um determinado volume, aqui é só um valor para a gente ter uma ideia. Tinha 100 ml de refrigerante. Colocamos gelos, todo o gelo derreteu, foi para 200 ml, beleza? Então aqui, ó, dados. Log de 2 é igual a 0,30 e log de 5 é igual a 0,70. Então, pois muito bem, pessoal. Esses valores aqui são excelentes para que a gente não precise ficar pegando a calculadora e ficar calculando log de 5, de 2, de 3, tá? Isso facilita muito. Aí ele pergunta, ó, nessas condições o pH da mistura final será aproximadamente. Primeiro, pessoal, nós temos que ter uma noção aqui, ó. Primeiro, como que a gente calcula pH? pH não é exatamente isso daqui, ó, né? Menos log da concentração hidrogeniônica. Tá legal? Pessoal, isso aqui dá pra gente ter uma noção muito, mas muito grande que dá pra gente começar a fazer de forma direta. Se você assistir os 2 primeiros vídeos dessa playlist aqui de pH e pOH, a gente consegue dar um foco maior nessa parte, porque principalmente isso daqui que tá falando, ó, pH igual a 4, tá? Pois muito bem, pessoal. O que a gente tem que ter noção em relação a isso? Ele só está pedindo pH, ele não está calculando pOH nem nada em relação a isso, tá? Então vamos calcular aqui, ó. O pH dele é 4. O que isso significa, o pH dele sendo 4? Tenham em mente, a mesma coisa que eu expliquei já também nos exercícios anteriores. O pH, quando ele tem um número inteiro, que no caso aí 4, tá? A gente tem que pensar de que maneira. O log que a gente calcula é sempre na base 10, certo? Ele sendo da base 10 do pH, tá? Depois a gente vai ter outras coisinhas aqui que vai ter uma mudança, mas lá no final eu explico como que faz com outros tipos de números. Mas aqui nesse caso, quando o número é inteiro, pessoal, a gente pH não é a concentração de H+. Quanto que vale essa concentração? É 10 elevado, por isso que o valor é negativo, não é menos log. Ou seja, se nós pegarmos aqui, ó, 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, toda vez que eu tiver um número inteiro no meu pH, a concentração na base 10, o expoente do 10, vai ser o quê? O número do pH, só que negativo. Por isso que é menos log. Tá legal? Menos log. Porque se a gente calcula exatamente isso daqui, pessoal, ó, pH, supondo, ó, menos. Quanto que é a concentração hidrogeniônica? Não é 10? Então a gente vai calcular aqui, ó, menos log de 10 elevado a menos 4. Todo número, pessoal, quer dizer, todo log que for na base 10, o log é o valor do expoente. Então, ó, pH é menos 4. pH é igual a 4. Tá vendo o porquê disso? Então, toda vez que a gente tiver o número, e por isso que também que tem menos, porque não existe, entre aspas, pH negativo. Existir, existe, mas para a gente fazer os cálculos aqui não nos interessa, tá? Então, por isso que a gente sempre coloca menos log de 10 elevado a menos 4, o pH dele vai ser 4. Ou seja, então a concentração de hidrogênio, ou seja, a concentração de H+, vai ser 10 elevado a o valor do pH, tá certo? Só que o seguinte, a gente tem a concentração quando apresentava o pH 4. Ele quer saber agora quanto que é o pH depois que o gelo derreteu. Ou seja, pessoal, como que a gente vai calcular então aqui, ó? Vamos já colocar desses números aqui para a gente ter uma noção. Vamos montar uma formulinha aqui, que é de diluição, porque eu estou adicionando água, certo? Então, não vai ficar assim, ó, concentração de H+, vezes um volume, um certo volume, é igual
concentração de H+, vezes o meu volume linha e a concentração linha também, tá? Porque ele vai alterar a concentração de H+, eu estou aumentando o volume, se eu aumento o volume, eu estou descompensando, aí eu estou diluindo, certo? Então, nesse caso, o que a gente pode ter noção disso daqui? Pessoal, a concentração de H+ no início, antes de colocar o gelo, era 4, né? Ou seja, 10 elevado a menos 4. Então, ó, 10 elevado a menos 4. Vezes, qual o volume do meu refrigerante? Não sei. Então, V, vamos manter V. Aí ele faz o quê? Qual é a concentração? Eu não sei qual é a minha concentração de H+ nesse momento final. Então, é concentração de H+ linha vezes o meu volume linha, pessoal. O meu volume final, ele não é o dobro, porque ele fala, ó, o volume final da mistura tornou-se o dobro do volume inicial. Ou seja, o meu volume final é 2V. Tá bom? Então, fica aí a dica, principalmente na hora que nós estivermos resolvendo isso daqui, tá legal? Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu não quero calcular a concentração final de H+, que é o H+ linha. A gente vai pegar o quê? Esse 2V passa para o outro lado, dividindo. Então, não vai ficar assim, ó, concentração de H+, né, igual. A gente pode adotar aqui, pessoal, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Mas por que você está colocando 1 vezes 10 elevado a menos 4? Vocês vão entender por quê. Porque 10 elevado a menos 4 não é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 4? Quando nós estivermos dividido por 2V, V com V, cancelo. Tá certo? Cancelamos. Ótimo. Aqui tá ótimo em relação a isso. Quanto que é 1 dividido por 2? 1 é meio. Então, a gente vai fazer assim, ó. Concentração de H+, ficou quanto? Ó, 1 dividido por 2, meio, vezes 10 elevado a menos 4. Só que lembre-se, pessoal, não podemos deixar na notação científica o primeiro número, que é aquele que antecede a base 10, menor que 1. Então, a gente vai ter que andar com uma vírgula para cá, tá certo? A gente tem que deixar um número inteiro, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10, ou seja, de 1 até 9. Então, aqui, ó, nossa concentração de H+ vai ficar como? 5 vezes 10 elevado a quanto? Eu não andei com uma casa para a direita, eu andei com uma casa para a direita, pessoal. O que eu faço em relação a isso? Tá? O que eu vou fazer? 5 vezes 10 elevado a... Se eu andei com uma casa para a direita, eu subtraio o expoente. Então, é menos 4 menos 1. Ou seja, menos 1 é a quantidade de casas que a gente andou para a direita. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Então, descobrimos... Opa, eu sempre esqueci aqui de colocar o linha, tá, pessoal? Então, ó, tá vendo? Nós descobrimos uma nova concentração. Ela foi diluída. Tá menor do que a inicial. A inicial não era 10 elevado a menos 4. Essa aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, pessoal, a gente vai calcular o novo pH. Quanto que é o novo pH dessa solução? Então, ó, pH não é menos log da concentração hidrogeniônica dessa nova solução, ou seja, do linha. pH é menos... Eu vou abrir o parênteses aqui, tá, pessoal? Log de 5 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui vem uma coisinha, tá? Quando nós temos exatamente isso daqui, log de 5 vezes 10 elevado a menos 5, nós temos que fazer dessa maneira aqui, ó. Então, nós temos pH é igual menos, porque a fórmula, né, pede menos,
Toda vez que eu tiver dois números multiplicando, ou tiver aqui, nesse caso, uma base 10, eu vou calcular log de 5 mais o log de 10 elevado a menos 5. Então, isso é uma regra, tá? Então, ó, log de 5 mais log de 10 elevado a menos 5. Por isso que ele deu o log de 5 aqui, ó, 0,70. Então, nós temos o que aqui, ó? pH menos, abre parênteses. Quanto que é log de 5? 0,7 ou 0,70, que é a mesma coisa, tá? Só que quanto vale o log de 10 elevado a menos 5? Lembre-se, log na base 10 é sempre o valor do expoente, seja ele positivo ou negativo. Por isso que nós colocamos o negativo na fórmula. Lembra que eu falei? Não existe, entre aspas, pH negativo. Existe, mas o controle maior que a gente tem da solução é de 0 a 14, tá? Então, quanto que é o log de 10 elevado a menos 5? Não é mais log? Então, ó, vai ficar menos 5. pH menos, abre. Quanto que é 0,7 menos 5? Não vai me dar menos 4,3? Então, eu tenho pH menos com menos 4,3. Ou seja, diminuiu o pH. Quer dizer, diminuiu assim, deixou menos ácido, tá? Desculpa. É essa o que eu queria falar. Então, alternativa B. Entenderam, pessoal? Ele ficou mais alto. Por quê? Porque eu diminuí a concentração de H+. Tá certo? Então, uma diluição, houve o quê? Uma diminuição na acidez desse refrigerante, tá certo? Ou seja, diminuímos a concentração de H+, não aumentamos, diminuímos ela, tá certo? Então, pessoal, exercício que eu tô demandando bastante tempo, que eu tô explicando bem o passo a passo aqui para vocês, tá legal? Então, sem mais delongas, se você chegou até aqui, ó, coloca ó, hashtag PH e POH, ou hashtag PH ou hashtag POH. Tá certo? E é claro, se tiver com dúvida, coloca nos comentários, volta um pouquinho o vídeo. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E eu tenho que agradecer todo o apoio de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube divulga cada vez mais os vídeos, tá? Muito obrigado, pessoal. Certo? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, seja uma aula, uma curiosidade, uma série, seja o que for do mundo da ciência, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já vejo a viabilidade para começar a gravar os vídeos. Tá certo? Então, te encontro no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!